espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo das melhores leituras de novembro e dezembro de 2017. Não fique preocupado que eu vou fazer sim o listão, né, das melhores leituras do ano de 2017. Pretendo também fazer uma das piores leituras que eu tive. Felizmente foram poucas, a maioria tiveram uma qualidade no mínimo mediana para cima, afinal eu estou selecionando melhor as minhas leituras. Vamos começar aqui com Superman Entre a Foice e o Martelo. Na verdade era para ter entrado na outra lista de melhores leituras de setembro e outubro, mas acabou ficando para essa aqui, uma republicação da editora Panini Comics, material sensacional escrito pelo Mark Millar. Trata-se de um Elseworld, onde a história do Superman ela é modificada com a nave kryptoniana caindo na União Soviética. Então ele cresce com a cultura socialista ali no meio. E obviamente ele vai entrar em guerra com os Estados Unidos, o seu grande rival Lex Luthor. Ele vai ser o grande nêmesis do Superman, nessa história bem distorcida do Homem de Aço. Um clássico do personagem que eu acho que vale a pena você ler. Black Sad Earth Nation, volume 2 da editora SESI São Paulo. Galera, prato cheio para quem curte thriller policial. É um material que vai envolver uma investigação do desaparecimento de uma garota que ninguém está dando bola e vai envolver racismo, preconceito. É um negócio realmente bem pesado e muito bem escrito. Foram lançados 2 volumes até agora, eu acho que vale a pena você correr atrás. Coleção Tex Gold, volume 1 e volume 2 da editora Salvat. Para quem quiser conhecer esse universo dos quadrinhos italianos, é uma ótima oportunidade. É uma publicação que traz histórias acima da média. Dificilmente você lê histórias ruins do Tex. Então, mesmo que você não conheça o personagem, eu acho que é uma oportunidade interessante de você conhecer os quadrinhos italianos. É uma publicação que vai formar aquela lombada e tudo mais. Eu ainda estou na dúvida se eu vou assinar, porque eu já tenho aquela coleção Tex Gigante em cores da editora Mitos. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coleção que vale a pena. O dinheiro vai ser bem investido. O Melhor que Podíamos Fazer, da editora Nemo, que vai retratar uma história de imigração, um lance bem pessoal que explica a personalidade do pai da escritora. Vai falar um pouquinho da mãe dela, da forma que eles conseguiram sobreviver durante essa transição da guerra que ocorreu no Vietnã para os Estados Unidos, o lance do preconceito, o choque cultural. Uma edição bem bacana que tem resenha recente aqui no canal. Justiceiro Max Desabrigado, finalizando a série Max do Justiceiro pelas mãos do Jason Aaron, com a arte do lendário e falecido Steve Dillon. Publicação que é bem interessante, ela não pertence à cronologia, então o Jason Aaron pôde brincar com os personagens Marvel, mais especificamente com a Elektra, com o próprio Justiceiro, o Rei do Crime, Mercenário, e faz um confronto final muito bacana entre o Frank Castle e o Rei do Crime. Uma história cheia de violência e um roteiro bem bacana de se ler. Rosalind Light, Memórias Gráficas, do Tom Hardy, que vai contar a história pessoal e muito triste da perda da filhinha deles. Ela tinha por volta quase de 2 anos de idade e foi um impacto muito grande, e ele vai contar a história do luto que ele viveu, né, na tentativa de retomar a sua vida com a perda da filhinha pequena. Uma história muito emocionante. Quem gosta de histórias baseadas em fatos, essa publicação é um prato cheio. Erzébet, um quadrinho português publicado pela editora Zarabatana, que vai contar a história real da Condessa Elizabeth Bathory. Ela que ficou conhecida como a Condessa Drácula. A mulher era insana, uma psicopata de marca maior. É talvez a maior serial killer da história. Uma publicação que vai mostrar como ela torturava e matava algumas pessoas em busca da juventude plena. Material fino para quem gosta do gênero terror. Black Hole, uma republicação da editora Darkside, uma publicação estranha. Olha, você no mínimo vai se sentir incomodado quando terminar essa leitura. Basicamente vai contar a história de um grupo de adolescentes da década de 70, cheio de metáforas essa publicação, que acabam se contagiando com uma doença que causa deformidades pelo corpo. E eles acabam sendo excluídos da sociedade. Galera, leiam essa publicação. Ele é um material que eu diria que flerta com vários gêneros, tanto de terror, como um suspense, um certo drama, romance. Então é uma publicação que eu acho que vai agradar você, que é um leitor mais exigente.
Demolidor volume 14, publicação escrita por Charles Soule e desenhos sensacionais do Ron Garney, publicação da editora Panini Comics. Já teve 3 volumes dessa fase do Charles Soule, ainda que tem o volume 14, né? Eu acho que a Panini marcou isso daí, mas enfim. Basicamente nessa edição, o Matt Murdock, junto com o seu sidekick Ponto Cego, precisa enfrentar um novo vilão. Ele que quer demonstrar a sua arte, mas por meio do sangue inocente. Material muito bacana. O Charles Soule está fazendo jus à qualidade de histórias em alto nível do Matt Murdock. Hellboy, edição de ouro, Contos Bizarros, publicação da editora Mitos, que vai trazer os roteiros do criador do personagem, Mike Mignola, e também de outros artistas. Foi basicamente um compilado de histórias em que o Mike Mignola falou: ó, galera, se divirtam com o meu personagem. Então tem escritores de gabarito desenhando e escrevendo essa publicação. Eu resenhei esse material, ele tem um tamanho bem maior do que o americano, é lindão mesmo, material de luxo para quem curte essa criatura do inferno. Homem Animal, Formas Misteriosas, do Jamie Delano, material do selo Vértigo, e o Jamie Delano continua mantendo a história com uma certa alucinação, com terror, envolvendo a família do Bud Baker, né? Principalmente a filha e o filho, que estão atrelados ao vermelho, ao verde. É uma história bem insana. Eu acho que essa seria a definição dessa série escrita pelo Homem Animal. Publicação que eu indico para quem gosta do personagem. Ragnarok, o Último Deus, publicação da editora Mitos, vai envolver a volta do deus zumbi nórdico Thor, escrito por Walter Simonson, ele que se consagrou escrevendo as histórias do Deus do Trovão, mas pela Marvel Comics. Agora ele retoma o personagem, né, mas por outra editora, tratando de um Thor viking que acaba renascendo e já não encontra mais Asgard. Ele é o último deus. Publicação bem interessante que eu resenhei recentemente aqui no canal. Elric de Melny Boné, O Trono de Rubi, quadrinho europeu que está saindo pela editora Mitos e sem dúvida é um dos melhores lançamentos desse ano de 2017. Publicação muito top, até porque conta com a consultoria do criador do personagem, que é uma série de livros do Elric, é o Michael Moorcock. Então é uma publicação muito bem escrita, com desenhos sensacionais, que demora, para você ter uma ideia, publicação aí de 52 páginas, entre 4 e 5 meses para ser concluída. Então você imagina o trabalho que esses caras têm, no sentido de detalhismo, de fazer algo coerente, uma boa história, sem dúvida um dos grandes lançamentos desse ano. Laika, da editora Boitempo, publicação vencedora do prêmio Eisner, vai contar a história real da cachorrinha que foi mandada para o espaço, né? O primeiro ser vivo, no caso ali, um mamífero, a ser enviado para o espaço. Vai contar toda a trajetória do treinamento, as questões políticas envolvendo a Guerra Fria, União Soviética com os Estados Unidos. Uma história realmente emocionante e que eu indico demais para vocês. Um Pequeno Assassinato, da editora Pipoca e Nanquim, trazendo material inédito do Alan Moore aqui no Brasil. Parabéns, editora Pipoca e Nanquim. E galera, material vencedor do prêmio Eisner. Traz uma leitura totalmente diferente do que você está acostumado com relação ao Alan Moore. É cheia de metáforas, vai contar a história de um publicitário de sucesso que vai começar a vender um produto na União Soviética. Um produto que já está defasado no Ocidente. E com isso, começam a ter flashbacks e ele é perseguido por um garotinho. E ele não sabe se aquilo é real ou é um pesadelo. Uma história realmente top do Alan Moore, mas não é uma leitura fácil, é uma leitura que você tem que fazer pelo menos 2 ou 3 vezes para você compreender todas as nuances dessa história. Marvels, de Kurt Busiek, e com a arte arrasadora do Alex Ross. Publicação da editora Panini Comics, talvez seja um dos maiores clássicos da Marvel Comics. Vai contar a história de um fotógrafo que está diante das maravilhas dos super-heróis, né? Que estão percorrendo a cidade de Nova York. Ele é um jornalista responsável por tirar fotos e tal. Ele tem que lidar com o preconceito com relação aos mutantes, essa invasão de super-heróis e também de vilões. Uma história muito bem desenhada que elevou o nome do Alex Ross no meio dos quadrinhos. Série indispensável para você que é fã da Marvel Comics.
Magneto Infame, da editora Panini Comics, vai compilar a mensal do personagem pela fase All New, All Different, e eu me surpreendi com essa publicação. Ela é bem violenta. Nós temos um Magneto que é uma espécie de justiceiro mutante, só que super poderoso. Ainda que os poderes dele estejam aquém do que já foram, ele demonstra uma capacidade de crueldade, tem cenas de tortura ali que deixariam o justiceiro orgulhoso. Publicação muito bacana, mas perceba que o estilo da história é na linha do justiceiro, né? Então nós temos um Magneto buscando vingança com relação aos humanos que tentam prejudicar os mutantes. MPH Milhas por Hora, do Mark Millar, publicação da editora Panini Comics, material do universo Milla World, que vai contar a história de alguns garotos que acabam ganhando os poderes da super velocidade, e com isso eles começam a assaltar bancos. Eles são muito, mas muito rápidos, só que durante toda essa investida de assaltar bancos e até distribuir de certa forma o dinheiro para os pobres, o grupo entra numa certa desavença. Uma história que tem aqueles clichês básicos do Mark Millar, mas que se encaixam muito bem dentro da história e tornam ela, no mínimo, bem divertida. Eu indico essa publicação. Já Era, do Felipe Parucci, uma publicação nacional de altíssimo nível. Eu resenhei ela um pouquinho antes da Comic Con Experience de 2017. Vai tratar da história de uma publicitária que ganha um salário de merreca numa agência, tem aquela obrigação de sempre ser criativa, criar campanhas para consumir, vamos consumir, capitalismo e tal, uma coisa mais exagerada. E ela cansa dessa vida, abandona tudo e entra numa viagem intergaláctica. É sério, é um quadrinho bem doido, cheio de referências. Você percebe questões ali da cultura pop, música, próprio quadrinhos também. Um material muito divertido, cheio de ironias, que eu indico para vocês. James Bond Vargar, publicação da editora Mitos, escrito por Warren Ellis. E aqui nós temos uma mistura do que a gente vê nos filmes do 007 com o livro, né, que traz histórias originais do James Bond. O Warren Ellis faz uma mistura. Então, você que assiste o filme talvez não esteja tão acostumado com a violência que é explorada no livro. E já na abertura dessa edição, a gente tem o James Bond executando um outro cara. É uma trama que vai envolver uma droga super poderosa em Berlim, e ele tem que desbaratinar toda essa rede de tráfico. Uma história que quem gosta de um suspense com um thriller policial, investigação, espionagem, vai ser um prato cheio. Para finalizar, nós temos Eudaimônia, um quadrinho nacional que é escrito e desenhado pelo Luciano Salles. Ele financiou pelo Catarse e vai tratar a história de um brutamontes que foi espancado quase até a morte, está com uma roupa de leopardo. Tudo isso tem um simbolismo, ok? Ele é acolhido por uma senhora e parte em busca de vingança. Material bem bacana, divertido de se ler. Então, galera, essas foram as melhores leituras de novembro e dezembro do ano de 2017. Fiquem ligados que eu vou fazer as listas aí de melhores quadrinhos do ano de 2017, mas separado por Marvel, DC, quadrinhos nacionais, os talvez não heróis, né, que são quadrinhos que fogem do nicho aí, Marvel, DC ou de outras publicações, para você ter uma base e um norte para adquirir publicações de qualidade para ter elas na sua coleção. Então é isso aí, não esqueça de comentar, compartilhar e deixar o seu like. Um abraço para todos. Fui!